7 horas e 51 minutos. Estamos de volta com o Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica e também pela internet. Você acompanha a nossa programação ao vivo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou nesta quinta-feira um novo boletim confirmando novos casos de doença de Chagas. Sobre este assunto que eu vou conversar agora com a Tamires Cler. Tamires, a gente acompanhou essa semana, né, a infecção de uma família no interior lá da cidade de Barreirinha. É de lá que esses casos foram confirmados? É de outro local? Traz as informações para a gente, por favor. São de lá sim, Emanuel. Lá em Barreirinha já tinham 10 casos confirmados, né? A Fundação de Vigilância e Saúde já tinha realizado todos os testes iniciais nessa família. Foram 10 casos, agora são mais 6. Ao todo, foram realizados mais de 50 testes lá, inclusive eles estão realizando testes com pessoas que ainda não apresentaram sintomas, que é muito importante isso, porque considera-se, né, que todo mundo que foi exposto ao risco precisa realmente passar por esse teste. Então, isso aconteceu lá em Barreirinha, é o segundo surto da doença este ano aqui no Amazonas. O outro aconteceu lá no município de Uarini e lá na época foi constatado que a contaminação aconteceu por conta do açaí. Então, é preciso tomar muito cuidado com a ingestão de certos produtos que podem ter realmente alguns restos ali desse inseto que passa essa doença, que é grave, que é uma doença infecciosa grave e dá uma dor de realmente traz uma série de problemas para a pessoa que está com a doença, precisa ser tratada imediatamente. Inclusive essas 16 pessoas no total que foram contaminadas lá em Barreirinha, elas já foram trazidas aqui para Manaus, vão ser tratadas pelos médicos da Fundação de Medicina Tropical, porque é uma doença que requer realmente certos cuidados e também cuidados para que não se espalhe. A suspeita, né, dos técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde é que a contaminação lá do município de Barreirinha tenha acontecido por conta de um surto de patauá. E esse suco teria sido fornecido por uma só pessoa. Há suspeita de ainda um segundo fornecedor, mas tudo isso está sendo apurado. E aí os técnicos da Fundação de Medicina Tropical vão continuar lá no município para fazer realmente toda essa investigação para conseguir identificar novos casos. Os testes iniciais foram realizados e agora é a hora de fazer os segundos testes, que é, na verdade, um teste para confirmar, para descartar ou confirmar realmente esses casos, e esse teste é feito aqui em Manaus mesmo, Emanuel. Ok, Tamires, uma das novidades que não é nada boa neste caso é justamente a possibilidade da contaminação ter acontecido pela ingestão do suco, ou como se diz no interior, do vinho de patauá, né? O que é mais comum é que aconteça por meio da ingestão do suco do vinho de açaí. Mas aí tem o patauá, tem o açaí, tem a abacaba, tem o próprio buriti, que são frutos do mesmo tipo de árvore, de palmeiras, né? Da mesma categoria de palmeiras. É algo que é importante a gente acompanhar. O que esses técnicos de fato vão descobrir lá no interior de Barreirinha, para que a gente faça o alerta aqui para a população, para ficar atento no consumo, na ingestão de alimentos in natura. Tamires, muito obrigado pelas informações que você trouxe no programa de hoje, viu? Um abraço, bom dia para você, bom trabalho. Agora a gente vai direto para a redação do Jornal A Crítica. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Manuel, tudo bem? Beleza, tu gosta de suco de açaí, de patauá, de bacaba? Paz, eu gosto do açaí, Açaí já tomou bacaba? Ainda não. Ainda não. Eu gosto da bacaba também. Quando eu cheguei no interior, eu tinha lá um receio da bacaba, mas depois fui me habituando com gosto e passei a tomar que nem o pessoal lá, na tigela. Aí bota a farinha, fica baldeando a tigela, bota na boca e vira de uma vez. Parintins 2020, se você não me fizesse o convite lá oficialmente, eu vou ficar sentido, vou ficar magoado. Opa, vamos lá. Eu não sei, porque eu vim de Parintins, mas ainda 4 anos, vou completar os 4 anos aqui, ainda não voltei, entendeu? Vamos ver se em 2020, se a gente estiver lá, a gente toma... Bacaba é difícil na cidade, só mais no interior. Se não tomar bacaba, a gente toma um açaí e, se Deus quiser, não vai ter nada de barbeiro, nada de alguma coisa. Tomara que não. Vamos direto para o que interessa? Vamos. Os governadores do novo estado da Amazônia Legal vão reunir aí com os representantes de Noruega, Alemanha, os dois que já cancelaram o envio de dinheiro, né? Reino Unido e França também, sem a presença do governo. Vão discutir o quê, Dante?
Pois é, mano. A gente viu aí ao longo desses meses, a gente discutiu inclusive bastante aqui esse assunto. A gente viu muita rusga entre o governo federal e os representantes dos países europeus por conta dessa questão do Fundo Amazônia, de verbas de combate à Amazônica, discutiu-se soberania nacional e tudo mais. Mas o fato é, governadores da região amazônica que de fato trabalham, que precisam acompanhar essa situação, porque ela acontece no quintal de cada um, literalmente, eles sabem da importância desses recursos estrangeiros para o combate ao desmatamento, às queimadas na Amazônia. Eles querem o dinheiro, né? Eles querem esse recurso, sabe que o momento está difícil, que a situação do país em si ela é complicada, ainda não houve aquela recuperação econômica que se espera e que se anseia, inclusive. Então, assim, qualquer ajuda, qualquer reforço é fundamental, não dá para você abrir mão. Então, eles organizaram esse encontro, já vem fazendo encontros anteriores, né? Fizeram uma reunião, inclusive, aqui em Tabatinga, já discutiram algumas coisas com o governo federal, mas agora vão fazer diretamente nas embaixadas, né? A gente tem uma reunião agora, deve estar começando daqui a pouquinho, né? Se for pontual, às 8 horas no horário de Manaus, na embaixada da Noruega, com Reino Unido, Noruega e Alemanha. Vai ser o primeiro encontro da manhã. E às 13 horas, né, meio-dia no horário de Manaus, um encontro lá na embaixada da França. Lembrando que a França foi quem teve a maior, de todas essas rusgas, talvez a maior delas tenha sido com o presidente francês, com Emmanuel Macron, que teve uma discussão pública aí que todo mundo acompanhou, inclusive pelo Twitter. Vídeos, inclusive, vazaram também, né, do Macron fazendo críticas públicas ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro nessa questão. E vice-versa também. Ele também, né, que nem gosta também de uma discussão, não baixou ali, foi firme no seu posicionamento, não defender sua opinião. Então, esses dois encontros estão agendados para hoje. O governador Wilson Lima é quem vai representar o Amazonas nesse encontro e a tendência deles é buscar esses recursos, né? Buscar que esses países que vinham ajudando anteriormente, que vinham fazendo esse reforço aí com o Fundo Amazônia e com outras políticas específicas voltadas para projetos em cada estado, em cada um desses estados, tentem reaver esse reforço, né? Imagina... Desculpa, Dante, eu estou te atrapalhando aqui, mas é só uma dúvida que eu tenho, você acompanha esse cenário político bem mais do que eu, talvez possa me responder. Porque assim, lá quando o Emmanuel Macron agendou o assunto queimadas, ou o assunto Amazônia, na reunião do G7, os países mais... Nesse momento aí, depois da reunião em que se anunciou a ajuda do G7 à Amazônia, o governo se posicionou dizendo que só aceitaria o recurso de fora se ele fosse administrado pelo governo brasileiro. Isso. Será que este fato não pode atrapalhar a intenção dos governadores de receber esse recurso diretamente nos estados? Eu imagino que não, né? Pelo seguinte, justamente porque esses governadores que estão tratando agora com a embaixada, eles já reuniram recentemente, inclusive até aqui no Amazonas, com ministros do governo, né? Reuniram com o Onyx Lorenzoni, com o Ricardo Salles. Então, assim, eu imagino que aquela rusga inicial, aquele momento de tensão que a gente viu muito, muito preocupante lá 1 mês e meio atrás, eu acredito que esse momento passou. Acho que todo mundo agora já conseguiu entender a dimensão do problema, como ele precisa ser atacado e como ele não pode ser concentrado meramente em apagar o fogo, né? É óbvio, precisa apagar o fogo, precisa combater as queimadas, mas precisa desenvolver políticas que isso, né, se mantenha para os próximos anos. A gente sempre comentou aqui, a gente sempre fez questão de frisar que o desmatamento ele é uma realidade, não é de agora, ele é uma realidade de anos e anos e anos. Qualquer pessoa que acompanha, que vive aqui na Amazônia, sabe disso. A gente, né, não pode fechar os olhos para isso, não pode ser irresponsável. Desculpa? Não é novidade para ninguém. Não é. A gente não pode ser responsável de só politizar essa questão como muitos fizeram, né? É uma realidade e que não foi combatida lá atrás e que precisa ser reforçada agora. Então, acho que teve aquele momento ali de uma discussão um pouco mais dura, teve um momento de rusga ali, de políticas se chocando, né? Ideias políticas se chocando, mas eu acho que agora a coisa vai caminhar para um mínimo de posicionamento necessário para o reforço que a gente precisa nisso, né? A Amazônia, que a gente viu recentemente, a gente tem falado também sobre a questão da Zona Franca, de como ela foi fundamental para defender a região aqui, mas a gente precisa avançar também, precisa ter outros pontos, precisa desse reforço financeiro. Agora, Dante, tem uma coisa, nesse debate sobre a questão da soberania, tem uma coisa que eu até compartilho um pouco com a visão do presidente, que é em relação à responsabilidade que é nossa. Que são duas vias, né? Os países mais ricos do mundo hoje são ricos justamente porque exploraram tudo que tinha e exploraram, inclusive, das colônias que eles tinham, né? O ouro brasileiro, as especiarias brasileiras enriqueceram
coroas e muita gente aí por fora, assim como as outras colônias que hoje são o terceiro mundo, que enricaram o primeiro mundo. Isso é história, isso é um fato. E aí, alguém de lá dizer que agora, como a gente fazia as coisas aqui, gera um certo... dá um... Mexe no bril, né? Não mexe? Fala a verdade. Ninguém ajuda porque é bonzinho só, né? Exatamente. Não é caridade. A gente não pode ser inocente e achar que é só uma caridade, né? Agora, ao mesmo tempo, isso também traz a nossa responsabilidade. Sim. Porque nós precisamos gerir, nós precisamos cuidar, nós precisamos assumir. Se a gente não quer que ninguém venha de lá e dizer o que a gente deve fazer no nosso quintal, então a gente tem que botar a mão no teçado da enxada e arrumar o nosso quintal, e arrumar nosso... Olha aí, até a analogia tem a ver com derrubar, com cortar. Pois é, né? tem que tomar cuidado com o teçado com a enxada nesse momento aí, porque pode ser um pouco preocupante. Tem gente usando demais, inclusive. Exatamente, né? Tem que ter cuidado mesmo. Tem gente com usando isso, demais. Né? Agora, Dante, deixa eu mudar um pouco de assunto. Vamos falar de economia e economia local. Não que esse assunto não esteja ligado diretamente com a nossa economia. Né? Eu acho que esse cenário todo mostra como a Amazônia é importante para a economia brasileira, inclusive. Sim. Mas a gente tem aqui, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o estado do Amazonas registrou, em julho deste ano, né, a contratação de mais de 13 mil pessoas. Tu está acompanhando esses dados? O que isso aí representa na prática para a gente aqui? A gente comentou, inclusive, acho que ontem ou antes de ontem, né, sobre esse crescimento que vinha tendo de emprego, que a gente vinha tendo um crescimento aí paulatino, ainda tímido, mas que vinha acontecendo. Esses dados trazem esse detalhe, né? Tem um dado curioso, Emanuel, são um pouco mais de 13 mil contratações, o saldo é de um pouco mais de 2 mil empregos, então assim, foram 13 mil contratações, 11 mil demissões, então geram um saldo positivo, que é importante. Agora, tem um dado curioso, é que se a gente comparar os dados de janeiro a junho, esses dados que a gente está citando agora, eles são de julho. Se a gente pegar janeiro a junho, o saldo positivo de criação de empregos no Amazonas, segundo o CAGED do Ministério da Economia, foi de cerca de 5.505 empregos de saldo, né? Entre a conta entre os contratos e os demitidos. Demitidos. Então, agora, quando a gente vê em julho um saldo positivo de 2 mil, né, de cerca de 2 mil empregos, é um bom sinal, né? Quase a metade do primeiro semestre todo, né, Dante? Se isso se mantiver, e a gente sabe que daqui a pouco começam as contratações aí especiais de fim de ano, porque o pessoal está bem acelerado, né? Daqui a pouco chegou outubro, você já está contratando pensando no Dia das Crianças, já emenda com o Natal, já emenda com o Réveillon. Então, provavelmente, o setor de serviços, o setor de comércio vai crescer bastante agora nesse segundo semestre. Eu acho que dá para ter uma expectativa positiva. Quando a gente olha para os cenários, dividir quem mais contratou nesse ponto, o setor de serviços foi o que mais contratou. Aquele profissional que trabalha com beleza, que faz serviços específicos, assim, né, de oferecer um serviço ao consumidor, foi o que mais contratou. Porém, o saldo positivo maior, que eu acho que é isso que é o mais interessante nesse dado, vem da indústria, né? A indústria tem um saldo positivo de 400 e alguma coisa aí de empregos. Eu não vou lembrar o dado certinho, mas cerca de 480 empregos saldo positivo na indústria. Então, isso é um fator interessante, chama a atenção para a nossa Zona Franca de Manaus, para o Distrito Industrial. É um dado bem importante. Agora, tem um dado que é um pouco preocupante também, é que de todo esse saldo positivo que foi gerado, 91% desses empregos foram gerados aqui em Manaus. Então, isso mostra que a gente ainda tem uma economia formal muito dependente aqui da capital, né? Tipo, exatamente. Quando a gente olha para o estado, a gente tem pouquíssima geração de emprego formal ainda no interior, e isso precisa ser observado. A gente não pode só comemorar um dado e não olhar para esse outro. Presidente Figueiredo foi a cidade que mais contratou depois de Manaus, e a que menos contratou foi Itacoatiara, que também é aqui próximo, também na região metropolitana, com menos de 30 empregos formais. Então a gente precisa olhar para o interior, olhar para políticas de incentivo de geração de emprego também nessa região, para todo mundo crescer junto e não criar uma dependência da capital, né? Essa é uma lógica que eu vejo, por exemplo, na fala do Paulo Guedes, quando ele diz que a Zona Franca é insustentável do ponto de vista econômico, pelo tipo de produto que produz, por estar distante do mercado consumidor e de algumas coisas assim. Ele fala isso de forma pública, de forma aberta. Faz sentido, tem algum sentido aí sim. Não quer dizer
que o modelo deva ser destruído, desativado ou qualquer coisa do gênero. Mas é preciso sim pensar no modelo econômico que atinja a totalidade ou as características do nosso Estado. A gente tem, Dante, municípios do interior que sobrevivem com a aposentadoria, com o INSS, com o funcionalismo público da prefeitura e do Estado. Que se tu tirar isso, o município quebra. Não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência. E a gente tem grandes vazios demográficos, né? O Amazonas é um estado muito peculiar, assim. Então é preciso a gente tentar, a gente tem essa divisão por polos, por calhas aqui, mas ainda falta um olhar para transformar isso em macro-regiões de fato, né? Para que elas de fato gerem ali uma economia naquela região, naquele polo, e não fiquem dependendo dessas situações que você está colocando aí, porque é a realidade de muita gente. O governo fala de um mapeamento, de um zoneamento econômico, ecológico aí, que eu queria ver esse negócio sair do papel e ir para a prática para ver exatamente o que vai acontecer. A gente tem acompanhado aí, por exemplo, a fala de governadores como do estado do Pará em relação a essa reunião que vai acontecer, falando do incentivo que se quer para os madeireiros, tendo em vista a quantidade de espaços no Pará que já estão determinados para o desmatamento, ou seja, ela já está regulamentada, aquela área ali você pode atuar de ali, manejo, já tá, exatamente, já pode derrubar, já pode tirar madeira. Para lá já está dessa forma, porque já existe esse planejamento, esse estudo, essa destinação. Essa área vai ser derrubada, essa área vai ser explorada. Aqui no estado do Amazonas a gente não tem, né? A gente ainda não tem, mas como você bem frisou, o governador tem falado bastante sobre isso. A gente precisa ver como é que vai isso sair do papel, como é que isso vai se desempenhar, né, nesses próximos meses aí de governo, porque é fundamental. O interior precisa disso, né? Ele precisa existir de fato e não ser meramente abastecido por aposentadorias, por funcionalismo público e não gerar riqueza, né? Porque é muito rico. Quem conhece o interior sabe das riquezas que tem ali, do potencial que pode ser explorado sem destruir. A gente tem um turismo riquíssimo no interior, né? A gente pode explorar muita coisa em vários lugares que não são explorados. A gente fala, por exemplo, em Parintins, a gente fala no festival, mas a gente não fala na Serra da Valéria, por exemplo, né? Fica ali pertinho. Que fica ali pertinho e que vai cruzeiro, vem muita gente do exterior para lá e a gente aqui não vai, né? Barcelos tem aquele polo gigantesco de pesca, agora a pesca esportiva crescendo demais, precisa investir nisso daí, né? Precisa transformar essas situações em acessíveis à população brasileira também, porque às vezes para você pescar em Barcelos você tem que ganhar em dólar, porque é bem caro, né? É muito caro. Então precisa fazer essa política de incentivo de lugares que a gente tem aqui, as praias de Inhamundá, que eu acho que você como um parintinense deve conhecer muito bem. Então a gente tem muito que explorar nesses pontos, né? Temos mesmo, né? Sem falar de outros problemas, como os assentamentos agrícolas abandonados que nós temos no nosso estado, que de assentamento não parece não ter muita coisa. Mas, verdade. Se a gente continuar, mano, tem pano para manga aqui. Não tem horário que dê. Meu amigo, muito obrigado pela conversa. E agora só na segunda, né? Só na segunda. Ele não gosta de trabalhar no sábado. É gente chique, é outra coisa. Quem dera, quem dera. Um abraço, meu irmão. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Olha, a gente termina o nosso papo com o Dante agora, mas a gente tem interação, né? Eu ia para o intervalo, mas a gente tem interação, a participação do nosso telespectador, no caso aqui da nossa telespectadora. Bom dia, Manuel. Sempre acordo cedo para ficar ligadinho no Manhã no Ar e não perco por nada o programa. Sucesso para você. Um abraço da Antônia, do Colônia Terra Nova 3, lá na Zona Norte. Bom dia, meu nome é Ângelo, moro no ramal do Caldeirão, no Iranduba. Eu acho que deveria ter uma lei para esse tipo de coisa nas escolas. Ele está falando em relação às brigas lá nas escolas. Complicado essa situação das brigas nas escolas, que a SEDUC, junto com a gestão das escolas onde ocorre a situação, tomem providências rígidas. É a opinião da Bruna Kessia. Ela também deseja bom dia a todos. Bom dia para todos. Antes era os bailes funks, agora porrada. Aqui no Iranduba é arrastão dentro e fora das escolas. O significado escola, que é preparação para um futuro melhor para essa gente aí, não tem nada a ver, não é verdade? É o comentário de alguém lá de Iranduba. Bom dia. Primeiro quero parabenizar a todos os responsáveis pelo programa, desde o querido apresentador, olha, muito obrigado pelo querido, até os que estão atrás das câmeras, que eu inclusive não acreditei muito na conversa deles agora que não brigaram na escola, viu? No estúdio, fora do estúdio também. O trabalho de todos torna esse o melhor noticiário da TV. Olha aí. E segundo, é uma dúvida. Gostaria de saber por que o rosto dos estupradores são cobertos por máscaras, como é o caso do avô que acabou de passar. Eu explico para você.
de uma maneira muito simples. Imagina que essa vítima fosse seu filho ou sua filha. Imagina se fosse um caso assim, pensa. E se o estuprador fosse o avô dessa criança da sua família? Toda a sua família saberia que seria ela a vítima. Todos os seus vizinhos, se vissem a cara dele na televisão, saberiam que era sua filha. Toda a comunidade, a escola, saberia que seria ela. Então, o motivo pelo qual o rosto, a identidade de estupradores, de maníacos, de monstros como aquele, que o rosto é escondido, é para proteger a vítima, as vítimas que já sofreram a violência, que já sofreram os abusos e que não precisam sofrer com mais exposição, não precisam sofrer com o fato de o que ela sofreu se tornar público. E todo mundo saber o que aconteceu com ela. Todo mundo o que importa para ela. As pessoas com quem ela convive, que ela vê todo dia. Olha o caso dessa criança que nós acabamos de trazer, desse caso aqui. Na escola dela, todo mundo sabe o que aconteceu com ela. Todo mundo já sabe que o avô, o marido da avó, abusava dela. Você tem ideia? Você consegue fazer ideia do que é a vergonha pela qual essa criança está passando? Você já pensou? Na segunda-feira, voltar à sala de aula, encarar os colegas, encarar os professores, todo mundo sabendo. Imagina o que é para uma menina de 9 anos, pelo amor de Deus. Só de pensar dá uma coisa ruim. Então, a gente tem que preservar, a gente tem que ser responsável e o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê isso. A criança não pode ser exposta, crianças e adolescentes, a situação de constrangimento em hipótese alguma. É por isso que a gente não mostra aqui, tá bom? 8 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo? Depois do intervalo, olha só, o Lar Batista Janel Doyle está precisando de voluntários e de doações para enxoval de mães carentes da zona leste de Manaus. E tem também o quadro Roteiro do Dia. Hoje vamos falar sobre o rodízio de sopa. Para quem deseja fugir dos tradicionais caldinho de feijão, sopa de carne, caldo de mocotó, canja, sobram opções nesses cardápios. Caldo de pirarucu, como é que é esse caldo? É um caldo delicioso e assim, a gente tem fidelizado esses clientes por conta desses sabores diferentes e amazônicos. Hoje a gente está servindo canja, carne, sopa de mocotó, sopa de feijão, abóbora com camarão, temos a costela, a vaca atolada.